A lei do Nazireu. 1. O Senhor disse a Moisés. 2. Diga o seguinte aos israelitas: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Nazireu. 3. Terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem uvas passas. 4. Enquanto durar o seu voto de separação, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. 5. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina de barbear passará na sua cabeça. Enquanto não se completar o período de sua separação para o Senhor, ele será santo e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. 6. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. 7. Nem mesmo por seu pai, por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã. Caso morram, ele poderá contaminar-se, pois o símbolo de sua separação para Deus está em sua cabeça. 8. Durante todo o período de sua separação, ele será santo para o Senhor. 9. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que ele consagrou, o nazireu terá que rapar a cabeça 7 dias depois, no dia da sua purificação. 10. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. 11. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto para fazer propiciação por ele, visto que pecou por causa do morto. Naquele mesmo dia, o nazireu terá que consagrar de novo a sua cabeça. 12. Ele se consagrará ao Senhor pelo período de seu nazireado e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta pela culpa. Os dias anteriores não serão levados em conta, pois a sua separação foi contaminada. 13. Esta é a lei para o nazireu. Quando se completar o período de sua separação, ele será levado à entrada da tenda do encontro. 14. E levará ao Senhor a seguinte oferta: um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, como holocausto, uma cordeira de 1 ano de idade, sem defeito, como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, como oferta de comunhão. 15. Trará também uma cesta de pães sem fermento, feitos da melhor farinha amassada com azeite, bolos finos untados com azeite, e as ofertas de cereal e de bebida. 16. O sacerdote apresentará tudo isso perante o Senhor e fará a oferta pelo pecado e o holocausto do nazireu. 17. Ele oferecerá o carneiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, junto com a cesta de pães sem fermento, e o sacerdote fará também as ofertas de cereal e de bebida. 18. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará a cabeça, que ele consagrou, pegará o cabelo e o porá no fogo que está debaixo do sacrifício de comunhão. 19. Depois que o nazireu tiver raspado a cabeça consagrada, o sacerdote pegará a espada cozida do carneiro, um pão sem fermento da cesta e um bolo fino sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu. 20. O sacerdote moverá tudo isso perante o Senhor como oferta movida. É santo e pertence ao sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e a coxa da contribuição. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. 21. Essa é a lei do nazireu que fizer o seu voto, e está a sua oferta ao Senhor pela sua separação. Fora tudo o que ele puder fazer. Ele deverá cumprir o voto que fizer, de acordo com a lei do seu nazireado. O voto de nazireu é uma prática originária da Torá, descrita no livro de Números, capítulo 6. O voto de nazireu é um ato voluntário de consagração a Deus, que pode ser feito por homens ou mulheres. Ele implica em 3 proibições principais, diretamente extraídas da Torá. Abstinência de produtos da videira. O nazireu deve se abster de vinho e de qualquer outro produto derivado da videira, incluindo uvas frescas, passas, suco de uva e vinagre. Essa restrição é um símbolo de separação das coisas mundanas. Não cortar o cabelo. Durante o período do voto, o nazireu não pode cortar o cabelo. O cabelo longo é visto como um sinal de santidade e dedicação total a Deus. Não tocar em cadáveres. É proibido ao nazireu tocar em qualquer pessoa morta, mesmo que seja um parente próximo, como pai ou mãe. Essa regra tem o objetivo de manter a pureza ritual. O voto tem uma duração específica, geralmente um período limitado, e a pessoa pode escolher fazê-lo. No final do período, o nazireu deve raspar a cabeça e oferecer sacrifícios especiais no Templo de Jerusalém, conforme a lei bíblica. No entanto,
Em caso de contaminação acidental por um cadáver, o nazireu precisa passar por um ritual de purificação e reiniciar o período do voto. O voto de nazireu ainda é praticado nos tempos atuais, embora de forma bastante rara e com particularidades que o diferenciam da prática antiga, principalmente no judaísmo rabínico. A principal razão para sua raridade é a ausência do Templo de Jerusalém. Segundo a lei bíblica, ao final de um período de voto, o nazireu deve fazer oferendas e raspar o cabelo no templo, como parte do ritual de conclusão. Sem o templo, a conclusão do voto não pode ser feita de maneira completa e de acordo com a Torá. Isso levou o judaísmo rabínico a desencorajar a prática. Se uma pessoa fizer o voto hoje, ela é obrigada a mantê-lo pelo resto da vida, pois não há como concluí-lo ritualmente. No entanto, há registro de pessoas que ainda fazem o voto, como o rabino David Cohen, que viveu no início do século XX e era conhecido por ser um nazireu. A interpretação no judaísmo moderno. Embora a prática literal do voto seja rara, os seus princípios continuam a ser muito valorizados e praticados de forma simbólica e espiritual em várias vertentes do judaísmo, inclusive do cristianismo. A ideia central do voto de nazireu, consagração e separação para Deus, é traduzida para os tempos modernos de diferentes formas. Abstinência e disciplina. Muitos judeus e cristãos praticam o jejum ou a abstenção de certos prazeres, como álcool, mídias sociais ou alimentos específicos, por um período de tempo, como uma forma de dedicação pessoal a Deus. Vida separada. O conceito de ser um povo santo ou separado do mundo, com uma vida dedicada a Deus, continua a ser um princípio fundamental. Isso se reflete em escolhas de vida que priorizam a espiritualidade, a moralidade e a pureza. Dedicação voluntária. A essência do voto de nazireu é a consagração voluntária. Hoje, isso pode se manifestar no trabalho missionário, no estudo intensivo da Torá ou na dedicação a causas sociais, tudo feito de forma desinteressada e com o objetivo de servir a Deus. O voto de nazireu é um ato de profunda dedicação religiosa, feito por razões de consagração e purificação pessoal. De acordo com as Escrituras e as tradições judaicas, as principais razões para se realizar este voto são: busca por maior santidade e consagração. O objetivo principal é se dedicar inteiramente a Deus, separando-se das preocupações e prazeres mundanos. Ao abster-se de vinho, manter o cabelo intocado e evitar o contato com a morte, o nazireu demonstra um nível de compromisso e pureza superior ao exigido na vida cotidiana. Agradecimento ou pedido especial. O voto podia ser feito como uma forma de agradecer a Deus por uma bênção recebida ou como um pedido para que uma oração específica fosse atendida. Era uma maneira de mostrar a seriedade do compromisso do indivíduo com o divino. Arrependimento e purificação. Em algumas interpretações, o voto de nazireu servia como um meio de arrependimento por um pecado ou para purificar a alma, buscando uma renovação espiritual. Em resumo, o voto de nazireu é um ato de piedade e devoção voluntária, simbolizando um desejo de se aproximar de Deus e viver uma vida de maior santidade, pureza e disciplina. A percepção de Deus sobre o voto de nazireu é apresentada na própria Bíblia, no livro de Números, capítulo 6. De acordo com as Escrituras, Deus não apenas aprova, mas também estabelece as regras e os rituais para a prática do voto, demonstrando que ele é um ato bem visto e até mesmo incentivado. Podemos entender a visão de Deus sobre o voto através de alguns pontos-chave. É um ato de santidade. O texto bíblico se refere ao nazireu como alguém que se consagra ao Senhor e que, ao cumprir o voto, torna-se santo ao Senhor. Isso mostra que Deus considera a dedicação voluntária um caminho para a santidade pessoal. Aprovação das restrições. As 3 restrições principais, abstinência de vinho, não cortar o cabelo e evitar contato com mortos, são mandamentos divinos. O fato de Deus ter ditado essas regras indica que ele valoriza o sacrifício e a disciplina que o voto exige. Aceitação do sacrifício final. Ao final do período de voto, o nazireu deve fazer sacrifícios no templo. A aceitação desses sacrifícios por Deus, conforme descrito na Torá, simboliza a aprovação e a aceitação do voto como um todo. Proteção divina. Em passagens bíblicas, vemos que Nazireu recebe a proteção e a bênção de Deus, como no caso de Sansão, embora sua história também sirva de alerta sobre as consequências de quebrar o voto. Em suma,
A Bíblia nos mostra que o voto de Nazireu não é apenas uma tradição humana, mas uma prática instituída e valorizada por Deus como um meio de um indivíduo se aproximar dele, por meio de uma dedicação e consagração especiais. O voto de Nazireu não significa desmazê-lo com aparência. Na verdade, a exigência de não cortar o cabelo tem um significado simbólico e religioso muito específico, que nada tem a ver com falta de higiene ou cuidado pessoal. O significado do cabelo no voto. A principal regra de aparência do nazireu é a de não cortar o cabelo durante o período do voto. No entanto, essa prática não é um sinal de negligência, mas sim um símbolo de dedicação e santidade. Sinal de santidade, o cabelo intocado é a marca visível do nazireu, mostrando a todos que está em um estado de consagração separado para Deus. É como se o cabelo fosse uma coroa, um sinal de sua realeza espiritual. Manifestação da vontade divina. O voto é uma prática ordenada por Deus, e a regra do cabelo é uma de suas principais características. Cumprir essa regra é um ato de obediência e honra ao Senhor, e não um descaso com a estética. Contraste com a aparência comum. Na cultura da época, era comum cortar o cabelo para mantê-lo arrumado e limpo. A ausência de corte do nazireu o diferenciava do resto da sociedade, sublinhando sua vida separada e consagrada. Portanto, o voto de nazireu não promove o desmazelo, mas sim um tipo de aparência muito particular, que demonstra, de forma visual e pública, a santidade e o compromisso da pessoa com Deus. O voto de nazireu e o radicalismo religioso são conceitos distintos, e é importante não confundi-los. Embora ambos possam envolver um alto grau de dedicação e separação da sociedade, a motivação e a essência de cada um são fundamentalmente diferentes. Voto de nazireu. O voto de nazireu, como discutimos, é um ato de dedicação pessoal e voluntária a Deus, conforme as regras estabelecidas na Torá. Suas características são: foco interior. O voto busca a santidade e a purificação do indivíduo. É um caminho de disciplina e consagração pessoal, uma forma de se aproximar de Deus por meio do sacrifício e da obediência a preceitos divinos. Não agressivo. As restrições do nazireu, abstinência de vinho, cabelo não cortado, evitar contato com mortos, não afetam outras pessoas. São regras de vida que o indivíduo impõe a si mesmo, sem exigir que os outros a sigam. Duração limitada. O voto bíblico é geralmente temporário e tem um fim, quando o indivíduo volta à sua vida normal, após o cumprimento dos rituais. Consagrado por Deus. O voto não é uma invenção humana, mas um mandamento bíblico com regras claras dadas por Deus. Radicalismo religioso. O radicalismo religioso, por outro lado, é um fenômeno social e ideológico que se manifesta de forma bem diferente. Foco externo. O radicalismo muitas vezes busca impor suas crenças aos outros, seja por meio de coerção, violência ou pressão social. A sua motivação não é apenas a purificação pessoal, mas a imposição de uma ordem religiosa que afeta a sociedade em geral. Violência e intolerância. Historicamente, o radicalismo religioso está associado a atos de violência, intolerância e desrespeito àqueles que não compartilham da mesma fé ou interpretação. Extremismo. O radicalismo distorce os ensinamentos religiosos para justificar atitudes extremas, que geralmente contradizem os princípios de amor, compaixão e paz encontrados na maioria das tradições de fé. Perda da individualidade. No radicalismo, o indivíduo pode perder sua autonomia e se tornar parte de um movimento coletivo que exige obediência cega e sacrifícios que vão além dos preceitos de uma vida santa. Embora o voto de nazireu possa parecer radical à primeira vista, devido às suas restrições, ele não tem a essência do radicalismo religioso. Ele é um ato de piedade pessoal, de natureza pacífica, que se concentra na relação do indivíduo com Deus. O radicalismo, por sua vez, é um fenômeno social e político que busca impor uma visão de mundo por meio da força e da intolerância. O voto de nazireu é um caminho de disciplina e consagração, não de ódio ou coerção. É um ato de amor a Deus, não de desrespeito aos outros. A Torá não impõe a prática sobre todos os indivíduos, mas impõe as regras para aqueles que escolhem voluntariamente realizá-la. Para entender isso, é preciso diferenciar dois tipos de mandamentos na Torá. Mandamentos universais. São as leis que se aplicam a todo o povo judeu, ou, em alguns casos, à humanidade, como o mandamento de guardar o Shabat, sábado, ou de não matar.
A Torá impõe que todos os cumpram. Mandamentos condicionais ou voluntários são as leis que só se tornam obrigatórias se o indivíduo escolher cumprir uma condição específica. O voto de Nazireu é o principal exemplo disso. A Torá estabelece que quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, a escolha de fazer o voto é totalmente livre. No entanto, uma vez que a pessoa o faz, as leis e restrições, abstinência de vinho, não cortar o cabelo, etc., passam a ser uma imposição divina que deve ser rigorosamente seguida. Portanto, a Torá não obriga ninguém a se tornar um nazireu. Mas se alguém decide tomar esse caminho, é imposto a ele que cumpra todas as regras divinamente estabelecidas para o voto. A imposição não está na adesão, mas na execução da promessa que a pessoa fez a Deus. Qualquer pessoa com fé em Deus que respeite e cumpra as vontades de Adonai pode, em tese, fazer o voto de Nazireu. Historicamente, o voto era uma prática dentro do judaísmo. A Torá, que é a base para o voto, o descreve como um mandamento para o povo de Israel. No judaísmo, o voto é um ato de consagração pessoal para os judeus. A tradição rabínica, embora desencoraje a prática hoje devido à ausência do Templo de Jerusalém, do qual é o local necessário para o ritual de conclusão, ainda o considera como uma opção válida para um judeu. O voto é um compromisso individual, e nada proíbe a prática, mesmo sem o templo. Embora o voto de Nazireu seja um mandamento da Torá, por isso, faça parte da tradição judaica, a ideia de fazer um voto de dedicação e santidade a Deus é universal, e pode ser feita por qualquer pessoa que deseje se dedicar mais a Ele, independentemente de sua origem. O mais importante é que essa dedicação seja feita com coração sincero e com a intenção de honrar a Deus. O voto de Nazireu exige santidade e boa conduta de quem pratica. A santidade e a boa conduta não são apenas um extra, mas a essência e o propósito central do voto. O voto de Nazireu não é um mero ritual externo, mas um ato de consagração total a Deus. As 3 restrições, não beber vinho, não cortar o cabelo e não tocar em mortos, são símbolos visíveis de uma dedicação interna. Aqui estão as razões pelas quais santidade e boa conduta são fundamentais. Santidade é o objetivo. O próprio nome Nazireu significa separado ou consagrado. A pessoa que faz o voto busca se separar das impurezas do mundo para se dedicar exclusivamente a Adonai. Isso significa que o objetivo final é atingir um estado de pureza e santidade que vá além do que é exigido do povo em geral. A pureza é requisito. A Torá, em número 6, enfatiza a pureza do Nazireu ao proibi-lo de tocar em um corpo morto. Essa é a manifestação física de uma exigência espiritual de pureza. Não faria sentido manter a pureza ritual, ao mesmo tempo, ter uma conduta moralmente falha. A pureza externa reflete a pureza interna. A promessa a Deus. O voto é uma promessa solene feita a Deus. Quebrar essa promessa, ou comportar-se de maneira contrária aos princípios de santidade e boa conduta, seria uma ofensa a Adonai. A boa conduta é a manifestação da lealdade e do respeito por essa aliança pessoal. Em resumo, o voto de Nazireu é uma forma de demonstrar a Deus, por meio de ações e escolhas, que a pessoa o ama acima de todas as coisas, deseja viver uma vida totalmente dedicada a Ele. Isso, por sua natureza, exige um compromisso com a santidade, a pureza e a boa conduta. A proibição de beber vinho no voto de Nazireu é um dos pontos centrais da prática, e ela tem um profundo significado simbólico. O motivo não é porque o vinho seja algo inerentemente mau, mas porque ele representa um contraste direto com a santidade e a consagração buscadas pelo Nazireu. Aqui estão os principais motivos para a proibição. 1. Separação da vida comum. O Nazireu busca se separar da vida cotidiana e se dedicar a Deus. O vinho, na cultura bíblica, era um elemento comum e até mesmo celebrado em festas, banquetes e celebrações. A abstenção de vinho, portanto, simbolizava uma ruptura com os prazeres mundanos e uma dedicação a um plano de vida mais elevado. O Nazireu escolhe a água, um elemento simples e puro, em vez do vinho. 2. Símbolo de dedicação e sobriedade. A sobriedade é um estado de mente e espírito claro. O vinho pode turvar o julgamento, a mente e os sentidos. A proibição de consumi-lo, em qualquer forma, garante que o Nazireu mantenha sua mente e seu corpo em um estado de total controle e sobriedade, totalmente dedicado a servir a Deus.
Essa clareza mental e espiritual é crucial para quem está em um período de consagração. 3. Evitar a impureza. A videira e seus produtos, embora não sejam impuros em si, são o foco da proibição. A Bíblia estipula que o nazireu não deve consumir nada que venha da videira, nem mesmo uvas ou passas. Essa regra estrita mostra que a dedicação exigida é total. A proibição do vinho, portanto, não é uma condenação da bebida, mas uma forma de estabelecer um contraste claro entre a vida comum e a vida de um nazireu. É uma disciplina que busca elevar a pessoa a um estado de pureza e consagração total a Deus. A regra de não cortar o cabelo, por extensão, a barba no voto de nazireu, é um dos aspectos mais visíveis e importantes dessa prática. Essa proibição não é sobre desmazelo ou estética, mas carrega um profundo simbolismo religioso e de dedicação. Aqui estão os principais motivos para essa restrição. Um sinal de consagração e separação. O cabelo e a barba intocados são a marca física do nazireu, um sinal visível de que a pessoa está em um estado especial de consagração a Deus. Em uma cultura onde o cabelo e a barba eram aparados regularmente, o cabelo longo e crescido do nazireu o diferenciava do resto da sociedade, sublinhando sua vida separada e dedicada a Deus. É como uma coroa de santidade que a pessoa carrega em sua cabeça, simbolizando sua dedicação. 2. Símbolo de força e vida. Na cultura semita, o cabelo era frequentemente associado à força vital e à energia do indivíduo. O caso mais famoso é o de Sansão, cuja força lendária estava diretamente ligada ao seu cabelo, que ele não podia cortar. A proibição de cortar o cabelo é uma forma de honrar essa força e vitalidade, dedicando-as totalmente a Deus. O cabelo crescido representa a totalidade e a integridade do ser que está sendo oferecido a Adonai. 3. Ato de obediência. A proibição de cortar o cabelo é um mandamento direto da Torá, no livro de Números, capítulo 6. Ao não cortar o cabelo, o nazireu demonstra obediência e submissão à vontade de Deus, cumprindo fielmente cada detalhe do voto. A obediência aos mandamentos divinos é um pilar da fé, e o cabelo longo é a prova visível desse compromisso. Em suma, a proibição de cortar o cabelo e a barba no voto de nazireu é um ato de profunda simbologia. É um sinal externo que reflete uma realidade interna. A total consagração, a dedicação de todas as energias e a obediência incondicional a Deus. De acordo com o livro de Números, capítulo 6, o voto de nazireu tem o mesmo valor e exige a mesma responsabilidade tanto para homens quanto para mulheres. O texto bíblico é muito claro ao iniciar a descrição do voto. Quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Essa frase inicial estabelece a equivalência total entre os sexos para essa prática. As regras e obrigações do voto são exatamente as mesmas, independentemente do gênero. A abstinência de produtos da videira, a proibição de consumir vinho, uvas, passas ou qualquer outro derivado da videira se aplica a ambos. Não cortar o cabelo. A regra de deixar o cabelo crescer como sinal de consagração é a mesma para homens e mulheres. Não tocar em cadáveres. A exigência de pureza ritual, evitando qualquer contato com mortos, é igualmente obrigatória. O voto de nazireu, portanto, é um dos exemplos bíblicos em que homens e mulheres são chamados ao mesmo nível de dedicação e santidade diante de Deus, mostrando que a consagração pessoal é um chamado universal, sem distinção de gênero. O voto de nazireu não pode ser praticado por crianças. A Torá não sugere uma idade específica, mas a interpretação dos sábios judaicos, incluindo o Talmud, estabelece que o voto é um compromisso solene que exige pleno entendimento e consentimento. Porque crianças não podem fazer o voto. O voto é um juramento sagrado a Deus. Para que um juramento seja válido, a pessoa que o faz deve ter plena consciência de suas responsabilidades e das implicações do que está prometendo. Crianças são consideradas legalmente incapazes de fazer um juramento ou voto, pois não possuem a maturidade intelectual e emocional necessária para compreender a seriedade do compromisso. A idade mínima para que um voto seja válido varia ligeiramente na tradição judaica, mas geralmente é associada à puberdade, quando a pessoa é considerada adulta e responsável por seus próprios atos. O voto é um ato de livre vontade e consagração pessoal, e só pode ser feito por quem pode assumir a responsabilidade por isso. À exceção de Sansão.
Embora o voto seja uma escolha voluntária, a Bíblia apresenta uma exceção notável no caso de Sansão. Seu voto de Nazireu não foi uma escolha pessoal, mas uma consagração feita por seus pais antes de seu nascimento, por ordem de um anjo enviado por Deus. O anjo instruiu a mãe de Sansão a não beber vinho e a não comer nada impuro, pois seu filho seria um Nazireu desde o ventre. O cabelo de Sansão nunca poderia ser cortado, e ele não poderia tocar em nada impuro. O caso de Sansão é único, pois seu nazireado era um chamado divino específico para a vida dele, e não um voto que ele mesmo fez. Isso não anula a regra geral de que o voto é um ato de livre, consciente escolha para adultos. Além de Sansão, a tradição judaica, baseada no Tanakh, Bíblia hebraica, aponta para outro judeu que foi nazireu. Samuel. Embora a Bíblia não o chame diretamente de nazireu, a promessa de sua mãe, Ana, descrita no livro de Samuel, é a base para essa associação. Ela prometeu a Deus que, se tivesse um filho, o dedicaria ao Senhor todos os dias de sua vida e que não passaria navalha na sua cabeça. Essa promessa, um nazireado vitalício, é a principal razão pela qual a tradição judaica considera Samuel um nazireu. O fato de Samuel e Sansão serem os únicos a ter seu nazireado destacado sugere que seus casos eram particularmente importantes, talvez por serem nazireus dedicados desde o nascimento, no caso de ambos, por ordem divina. O voto de Sansão, em particular, é central para sua história e sua relação com Deus. A Tanakh não menciona outros exemplos, mas isso não significa que não tenham existido. É mais provável que eles não tenham sido registrados, pois não eram tão significativos para a narrativa geral do povo de Israel. No judaísmo moderno, nenhuma das principais ramificações, como o ortodoxo, conservador ou reformista, pratica o voto de nazireu em grande escala. Na verdade, a prática é extremamente rara em todas elas. A principal razão para isso é a destruição do segundo templo de Jerusalém. A Torá exige que, ao final do período do voto, o nazireu faça sacrifícios especiais no templo para poder encerrar sua consagração. Como o templo não existe mais, não há como completar o voto de maneira ritualística. Isso levou os rabinos a desencorajar fortemente a prática. A tradição rabínica ensina que se alguém fizer o voto hoje, ele se torna um nazireu para sempre, pois não há como concluí-lo, o que é visto como um fardo enorme. Apesar de ser extremamente incomum, há casos isolados de indivíduos que optaram por se tornar nazireus. O exemplo mais notável na história recente do judaísmo é o do rabino David Cohen, conhecido como Nazireu de Jerusalém, que viveu no século XX e foi um discípulo proeminente do rabino Abraham e Isaac Kook. Em resumo, embora a prática seja teologicamente possível, a ausência do templo a torna impraticável e, por isso, não é praticada por nenhuma das grandes ramificações do judaísmo da atualidade. Com a destruição do segundo templo de Jerusalém, o ritual de encerramento do voto, que incluía a apresentação de sacrifício e o corte do cabelo no altar, não pode mais ser realizado. Isso significa que, se uma pessoa faz o voto de nazireu hoje, ela não tem como rompê-lo ou encerrá-lo de acordo com as leis da Torá. O voto se torna um compromisso perpétuo, a menos que um sábio, rabino, declare o voto nulo por alguma razão halásquica, de lei judaica, o que é um processo complexo. Essa é a razão pela qual as autoridades rabínicas modernas desencorajam fortemente a prática, pois um voto temporário se tornaria, na prática, um compromisso para toda a vida, o que é um fardo imenso e não é o que a pessoa originalmente pretendia. A essência do voto de nazireu reside em sua beleza e pureza, representando um ato de dedicação total e voluntária a Deus. Não é um mandamento imposto a todos, mas uma oportunidade para que um indivíduo possa, por sua própria vontade, se consagrar a Adonai de uma forma mais profunda e significativa. Sua beleza está na simplicidade e na profundidade dos seus símbolos. A abstinência de vinho simboliza a separação do prazer mundano e a escolha por uma vida de clareza e sobriedade, totalmente focada em Deus. Cabelo intacto representa a força vital e a santidade da pessoa, que não é cortada ou alterada, mas oferecida e dedicada inteiramente a Deus. É uma coroa de consagração, visível a todos. Pureza ritual. A proibição de tocar em mortos simboliza a busca por uma pureza espiritual e a recusa em se contaminar com a morte, que é o oposto da vida, que vem de Deus. Motivações para a prática hoje. Mesmo com a ausência do templo,
que impede a conclusão formal do voto, a essência do nazireado ainda pode motivar as pessoas nos dias atuais. Embora a prática literal seja rara, a beleza do conceito inspira a busca por uma vida de maior santidade. As motivações podem ser dedicação pessoal, um desejo profundo de se aproximar de Deus e de demonstrar fidelidade de forma prática. Arrependimento e renovação, a busca por um novo começo, um período de disciplina espiritual para se reconectar com Deus. Inspiração pessoal, a admiração pela dedicação de figuras bíblicas como Sansão e Samuel, que inspira a seguir um caminho de maior compromisso. O voto de Nazireu se torna, assim, um ideal de vida que pode ser praticado de forma simbólica, através de jejuns, abstenção de hábitos prejudiciais ou dedicação a atos de serviço, como uma forma de imitar a consagração do Nazireu. A avaliação divina sobre a perpetuação do voto. A forma como Deus avalia a perpetuação do voto de Nazireu hoje é uma questão teológica. No judaísmo, a visão rabínica tradicional sustenta que, com a destruição do templo, o voto não pode ser totalmente cumprido. Portanto, fazer o voto seria imprudente, já que ele se tornaria um compromisso perpétuo, de certa forma, incompleto, pois o ritual final não pode ser realizado. No entanto, uma perspectiva mais espiritual pode argumentar que Deus, em sua misericórdia, avalia a intenção do coração mais do que a perfeição do ritual. A motivação pura de uma pessoa que busca se dedicar a ele seria mais importante do que a impossibilidade de cumprir o ritual final. A beleza do voto está na promessa sincera e na dedicação da vida, e Deus certamente valoriza essa intenção. Deus honra o desejo de seu povo de buscar uma maior santidade. O voto de Nazireu, mesmo não sendo praticado de forma literal hoje, serve como um lembrete eterno de que a busca por uma vida consagrada a Adonai é um dos caminhos mais belos e dignos para a humanidade.